Bem, amigos, continuando aqui na 11ª aula, num dos aspectos que eu acho, minha opinião, mais bonitos do projeto de um barco, é esse entendimento, é esse conhecimento. Um barco ele tem uma característica, eu acho que já comentei aí para trás, muito interessante. Ele atua entre dois meios. E a passagem dele faz um distúrbio na pressão de equilíbrio entre os dois meios, né? Eu acho que eu falei sobre um lago parado, água parada e tal. Aí você vem com o barco e começa a passar. Você modifica as pressões na superfície da água e do ar, né? As duas em contato. Quando ele passa, ele faz um distúrbio nessas pressões, e essas pressões geram várias ondas. E o interessante é que existe um padrão nesse distúrbio. Aqui a gente tem basicamente dois sistemas de ondas, um longitudinal e um transversal. E a popa, tanto a proa quanto a popa, produzem sistemas de onda. Na realidade, muitos outros sistemas são criados, mas esses dois, o sistema de onda longitudinal, transversal, tanto na proa quanto na popa, é o que tem mais importância, é o que possivelmente gasta mais energia, né? Porque ao você dar essa energia à água e ao ar também, o que acontece? Você está perdendo energia para ir para frente, né? Você está cedendo energia aos dois meios, ar e água, tá certo? Então você perde energia para fazer isso aí. Se não houvesse esse problema, nós teríamos só a resistência de onda, a resistência viscosa. Seria a resistência básica principal de atrito, tá certo? Mas nós temos, além do atrito, temos a resistência de onda, que é essa aí. Então é muito interessante isso aí. Você vê que aqui ele mostra as ondas de proa e as ondas de popa. Você vê que elas são idênticas, porém formadas em pontos diferentes da embarcação, tá certo? A onda transversal é no sentido transversal do barco e essa outra é no sentido longitudinal do barco, tá certo? Muito bem. Quem estudou isso, que se atentou para esse problema, foi o nosso amigo Freud. O Freud, ele puxava os modelinhos dele dentro da piscina. Foi tudo feito na piscina, muito simples, isso há muito tempo, não sei se foi... Eu não me lembro da data, não sei se foi em torno de 1800, já tem tempo, não sei, eu acho que um pouquinho mais depois de 1800, sei lá. Mas o importante é que foi bastante tempo atrás e não existiam os recursos de hoje. E, no entanto, ele puxava os barquinhos dele, ficava olhando, fazia umas contas, etc. e tal. E ele notou que barcos de comprimento diferente, quando puxados lá na piscina dele, eles apresentavam, de acordo com a velocidade, uma formação de onda. Tá certo? De acordo com a velocidade do barco. E se ele aumentasse a velocidade, o número de cristas, que é essa parte mais alta, crista, cavado, avado. Ele notava que ia diminuindo o número de cristas quanto mais ele puxava, tá certo?
A velocidade aumentava, as cristas iam. E isso acontecia com todos os barcos. Então ele imaginou, não, isso é um fenômeno físico que com certeza tem função com o comprimento do barco. Mas quando ele ia ver velocidade, as velocidades dos barcos eram diferentes. Então quando os barcos assumiam, todos os barcos, quando puxados numa determinada velocidade, ele ia passando por esse período aqui, conforme a velocidade ia aumentando, as cristas iam diminuindo o número de ondas, né? E ele então foi estudando, foi fazendo as relações dele, na piscina. E chegou a esse número aqui, que é chamado número de Froude. É um número simples, é a velocidade do barco dividido por G, G é a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, e o comprimento do barco, então é V sobre raiz de L dividido, G que multiplica o comprimento do barco, raiz quadrada de G vezes L. Então esse é o número de Froude. E a coisa interessante é o seguinte, toda vez que um barco tinha 3 cristas, assim, por exemplo, ele pegava, via a velocidade, via o comprimento do barco, fazia essas contas aqui, dava 0,28. Podia ser qualquer barco, barco grande, barco pequeno, barco... Quando o número de Froude era 0,28, tinham 3 cristas. Quando era 0,33, tinham 2 e um pouquinho. Quando o número de Froude era 0,40, tinha uma onda na proa e outra na popa. E à medida que ele ia puxando o barco, ele via que ia precisando muito mais energia e ela ia... Essa onda essa crista de popa ia se afastando para trás, né? Mas quando o barco chegava assim, um barco do tipo veleiro normal, de deslocamento, não é um barco leve de regata, assim, ele via que ele tinha que dispor de muita energia para conseguir afastar essa onda. E o barco assumiu uma posição com a proa para cima. Né? Ele ia sentado nesse cavado aqui, com a proa lá para cima. Então, e era muita energia que ele precisava. Então, ele chegou a 2 conclusões interessantes. Do número de Froude, que é esse número aqui, que determina a formação de ondas, e que, a partir de um certo número de Froude, vamos supor que é 0,40, ou 0,35, 0,40, você precisava de muita energia para fazer o barco aumentar a velocidade. Aumentava muita energia e ele aumentava um pouquinho só de velocidade. Então o que interessa para a gente é isso aqui, ó. Essa aqui, número de Froude. Isso aqui é um conhecimento interessante, que a velocidade da onda é essa, né? E isso aqui é o comprimento de onda. Para nós não interessa muito isso aqui, não interessa nada. O que interessa é esse número aqui. E eu vou mostrar para vocês por que interessa. Esse número está ligado à formação de ondas, que é uma das resistências ao avanço do nosso barco, tá certo? Vamos passar aqui para outra figurinha aqui, ó. Essa figurinha é a figurinha de resistência ao avanço, tá certo? Ela não é exatamente igual a essa aqui, ó, né? Essa aqui é uma figura indicativa e tal, só para mostrar o que é de onda, o que é viscosa, tá certo? É didática essa figura. Essa outra figura é uma figura real, essa aí. Essa aí é a figura. Se você for fazer um gráfico de resistência, né, ela vai aparecer, ela vai ficar com esse número aqui. Esse número, não, desculpe, ele vai ficar com essa aparência aí. Então aqui a nossa velocidade, 2, 4, 6, 8, 10 graus, foi substituída pelo número de Froude.
tá certo? Porque ao fazer isso, você visualiza a situação das ondas ao longo do barco. Se você conseguir memorizar a relação de números de Froude, assim, uns 3 ou 4 importantes, assim, 01, 02, 03, 04, se você, né, se lembrar do que acontece com esses números aí, você já tem uma certa visualização do barco, né, dentro d'água, andando, as ondas formadas. Então, isso aqui, né, é, na realidade, a mesma figura daquela, só que em vez de velocidade tem aí os Froude number. Lembrando que o número de Froude é a função da velocidade e comprimento do barco. O comprimento do barco é o mesmo sempre. Então, o que varia é a velocidade do barco, que é como naquele gráfico que variava a velocidade do barco também. Então você vê que aquela figura é uma figura simplificada porque ela era contínua, né? Ela era contínua aqui assim, né? Vou mostrar de novo aqui, que eu sou um cara chato. Ela é contínua, mas ela na realidade não é tão bonitinha assim não. Ela é exatamente essa aparência aqui, tá certo? Então você vê o seguinte, olha que interessante, ela vem aqui subindo, aí dá um acréscimo, né? A tendência dela seria seguir assim, né? Mas ela diminui. Olha, ela diminui a taxa de aumento de resistência. Enquanto você tem uma taxa de aumento de resistência, você aumenta um pouquinho a velocidade aqui, aumenta bastante a resistência, aqui já ela fica menor, ó. Ela devia seguir para cá, mas ela fica menor. Aí, de repente, ela dá outro pulo. E, de repente, ela dá outra diminuição na taxa. Então, você, para alcançar a velocidade maior, você nem precisa de muito mais força para puxar o barco. Interessante isso, não é não? Aí, de repente, ela começa a subir de novo e vai embora. Já aqui na faixa da velocidade máxima, em torno de 0,4. O que é isso, amigo? São os humps and the hollows, né, que ele chama, né, os montinhos aqui, né, e os buracos aqui, né, a subida rápida e uma subida mais suave da resistência. Isso é a conjunção entre o sistema de onda de proa e o de popa. Quando aqui ele vinha fazendo um sistema de onda, vem, a proa faz o sistema, a onda de popa, a popa faz outro sistema, e aqui de repente começa a diminuir. Por que isso aconteceu? Muito simples. Porque o sistema de ondas de proa está entrando em ação conjunta com o sistema de onda de popa, amenizando a resistência de onda, né? Quando a crista do sistema, vamos supor, a crista do sistema de proa, ela se identifica, ela, na passagem dela, ela se junta com o cavado da onda de popa e diminui a altura da onda. E você precisa de menos energia, e por isso que você precisa de menos energia nesse trecho aqui. É porque o sistema de onda de proa interage beneficamente com o sistema de onda de popa. O cavado de proa se junta à crista de popa ou vice-versa. Então essa região aqui é uma interseção benéfica, essa aqui é uma interseção benéfica, essa aqui é uma interseção benéfica, né? E quando ao contrário, acontece o contrário, e quando a crista do sistema de proa se junta com a crista do sistema de popa, aí danou-se. A onda é muito maior, a necessidade de energia da onda é muito maior, daí tem esses rompantes aqui, ele vem aqui, de repente, pá, começa a subir aqui. É porque aqui a crista, né, a crista de proa começou a casar com a crista de popa. Aí depois volta a crista de proa casar com a de popa,
o cavado dá de polpa e aí há uma diminuição da resistência. Esse é uma coisa interessante. Pelo menos eu fico extasiado em conhecer esses detalhes. É porque eu adoro barco, adoro isso tudo aí. Vocês talvez não tenham tanta sensibilidade para isso, mas eu sou muito sensível a esse tipo de coisa. Eu acho muito bacana você conhecer esses detalhes assim, o máximo, né? Saber de toda a potencialidade, o que está acontecendo com o seu barco, né? Eu acho que isso ajuda muito, isso me ajuda a velejar, eu estou sabendo o que está acontecendo, tá certo? Não sei, mas cada um tem seus pensamentos, né? Então, amigos, vamos dizer assim, esse é o conceito do que acontece com a resistência de onda, tá certo? Então eu vou apresentar a vocês as fórmulas que a gente pode calcular, né? Essa parte de cima aqui, ó. Você já sabe a fórmula para calcular a resistência viscosa, aquela da superfície molhada, tá certo? Você pode estabelecer essa curva aqui, né? Sem o barco estar na água. Teoricamente, você faz aí uma planilhazinha e calcula isso aqui na boa para várias velocidades, para tudo que você possa imaginar. E aqui é de onda, você vai fazer uma outra planilhazinha e aí você vai poder mudar uma série de parâmetros, comprimento, volume e tal, e fazer os testes com esses novos valores do seu projeto e ver qual é o que dá menos resistência, tá certo? Mudar o coeficiente prismático, né? Então eu vou apresentar a vocês a próxima aula, porque se eu colocar aqui vai ficar muito grande a aula, né? E isso acho que atrapalha um pouquinho, porque que não tem tempo, tá certo? Então, na próxima aula a gente entra em como calcular a resistência de onda.